Bom dia, queridos, a graça e a paz. Semana passada eu acabei não gravando a aula, né, por questões técnicas, e aí depois quando eu pude fazer, eu acabei preferindo não realizar. De certa forma foi bom, porque eu tive tempo aí de repensar algumas, como nós caminharemos agora para frente. Mas hoje, dando continuidade, a gente vai entrar algumas aulas, umas 2, 3 aulas no máximo, a respeito de um assunto que talvez, segundo os pastores, né, é muito negligenciado e segundo muitos pastores, quando você começa a falar, gera até caras feias e de certa forma um arrepio, vamos dizer assim. Mas é um assunto, é um tema que a gente não pode fugir, que a gente não pode deixar de enfrentar e que a gente precisa compreender, porque mesmo quando nós paramos às vezes para entender esse tema, acabamos por não compreendê-lo na forma como deveríamos, ou compreender, ou acabamos por compreender de uma forma parcial. Então, o que nós vamos começar a trabalhar hoje? Nós vamos começar a trabalhar a questão do Espírito Santo e a nossa santificação. E aí eu preciso, em primeiro lugar, falar para você que existe, quando nós olhamos para a santificação, nós temos que olhar numa divisão. Eu vou dividir aqui para facilitar a nossa compreensão e o nosso estudo, mas elas vão sempre caminhar juntos. Então, existe uma divisão mais ampla que eu preciso fazer, que é: somos santos, somos santificados, somos separados. Isso é uma forma de nós olharmos para esse assunto dentro da Bíblia. O que é ser santo? Como somos santos? E uma segunda parte que está atrelado, está associado, que é como nos tornamos e permanecemos santos. Então, em santificação. Então, nesse primeiro momento, eu vou trabalhar a questão de sermos santificados, sermos santos, sermos santos. E aí, depois, na próxima aula, eu vou trabalhar a questão de tornarmos santos. E aí eu preciso lembrar você de que há um processo, né, de salvação que nós vimos algumas aulas para trás, segundo a nossa linha metodista wesleyana. Nós temos a graça, Deus vem com a graça preveniente ou preventiva, né, conforme nós trabalhamos. Nós somos convencidos, depois somos justificados, e na graça justificadora, se você buscar aí na sua memória ou nas suas anotações, você vai lembrar que eu disse que a graça justificadora, ela perdoa os nossos pecados, ela paga a nossa dívida quando aceitamos a Cristo pela pregação do Evangelho, e ao mesmo tempo ela nos faz nascer de novo. Nós provamos de um novo nascimento, e aí nós trabalhamos aquele texto lá de Nicodemos com Jesus, e dissemos que ali começa a regeneração, começa aqui a graça santificadora, o processo chamado processo santificador, processo de santificação. Então é nesse ponto aqui que nós vamos ter que mergulhar um pouco e trabalhar. Para isso, queridos, eu preciso lembrar que a santificação é algo que Deus trabalha desde muito tempo. Desde lá do Antigo Testamento, Deus já está falando da questão da santificação, da questão de ser santo, de tornar-se santo. Então, como eu disse no início, hoje nós vamos pegar o aspecto de sermos santos. E aí eu quero que você entenda que para esse caminhar agora, nessa forma
de olhar para o Evangelho, de olhar para as coisas ao nosso redor, nós precisamos e não conseguimos fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos auxiliar, é o nosso ajudador. Então isso está lá em João, capítulo 14, versículo 16, você vai encontrar essa passagem. Mas não temos como fazer isso sem o Espírito Santo. Agora, desde o Antigo Testamento, Deus tem essa ideia de santificação, Deus tem essa ideia de separação, essa ideia de uso. E aqui eu já quero te chamar a atenção, porque quando nós falamos de santificação, muitas das vezes, quando você conhece um pouquinho ou já ouviu falar, você sempre tem a ideia de que a santificação, o ser santo dentro da Bíblia é ser separado. Ou seja, você agora, depois de entrar nessa graça santificadora, de ser justificado por Cristo na cruz e ter os seus pecados perdoados, você agora entende que você está separado. Separado de quê? Da vida que você levava, você agora vai levar diferente. Ok. Isso é uma verdade, você não tem como fugir da Bíblia. Só que eu quero te explicar uma coisa e quero deixar claro para você. Isso é um lado de sermos santos, porque a Bíblia o tempo todo, e no Antigo Testamento ela já faz isso, ser santo não é só ser separado. Isso é uma ideia certa, mas é uma ideia parcial. Não é uma ideia completa e uma ideia fechada, totalmente integral. Quando nós olhamos os comentaristas, os teólogos, eles dizem que a palavra santo lá no Antigo Testamento, ora aparece como separado, e é o que nós mais conhecemos, mas ora também aparece como brilhar. E é aqui que eu quero chamar a atenção nessa parte da aula, porque todos os dois termos estão certos. E aí eu acho interessante o que um teólogo, um pastor inglês chamado Martin Lloyd-Jones, ele faz com esses dois termos. E eu quero justamente trazer essa lição aqui. Ele diz que os dois termos estão corretos, os dois termos estão certos e perfeitos. E, na verdade, um não exclui o outro. Na verdade, eles são conjugados. E então ele faz uma explicação muito interessante, que quando você começa a olhar para a Bíblia, você começa a ver que realmente essa é a direção bíblica e a direção de Deus para nós. Ele usa os dois termos. E ele usa os dois termos de que maneira? De que modo ele faz isso? Em primeiro lugar, ele fala que o ser santo realmente é ser separado. Você vai sair de um lugar, de uma posição, de uma forma de pensar, de uma forma de agir e vai ser trazido para outro lugar, uma outra forma de olhar as coisas do mundo, uma outra maneira de você identificar as coisas do mundo, uma outra maneira de você reagir às coisas do mundo. Então, isso é o ser separado, né? Você agora é separado para as coisas de Deus. Agora, desde muito tempo, Deus não só separa. Quando Deus separa para que você brilhe, para que você seja usado, para que você manifeste a glória de Deus, para que você seja um instrumento, um vaso. E isso é muito interessante porque quando você olha para o Antigo Testamento, você vai lá, por exemplo, em Êxodo, você vai achar passagens dizendo: separe isso para mim, Deus dizendo, né? Separe isso, Deus colocando algumas ordens, né? Principalmente com relação ao templo. Então Deus fala: olha, separe esse objeto para uso no templo, separe essa roupa para uso no templo, separe esse instrumento para uso no templo, separe este animal para sacrifício no templo, separe um local dentro do templo. Então, o tempo todo no Antigo Testamento, Deus está separando, Deus está tirando de um uso comum, de um local comum e trazendo para algo especial. Então, por exemplo, você acha lá o Santo dos Santos, né? O local santo, você acha a Bíblia trazendo expressões como Monte Santo. Então, o tempo todo, Deus
já está sinalizando essa separação. No Antigo Testamento, Deus faz com objetos, né? Deus faz com animais. E não há problema nenhum, porque Deus está trazendo um ensinamento ao povo de Israel, para aquilo que viria depois, né? Então, quando nós falamos de santificação e olhamos para o Antigo Testamento, a primeira coisa que Deus está fazendo é separando, tirando e trazendo para cá, da onde estava e vindo para outro lugar. Ok, mas ele faz só a separação? Não. Ele pega aquilo que foi separado, e isso que foi separado, tudo que foi separado vai ter utilidade, vai ser usado, vai ser manifestado o seu poder, vai ser manifestada a sua glória. Tudo que Deus separou no Antigo Testamento tinha uma vocação, né, entre aspas, entenda isso, né, quando eu falo de objetos, mas havia já uma projeção de Deus sobre aqueles objetos separados para serem utilizados, para que manifestassem o poder de Deus. Então, no Antigo Testamento eu tenho separação e brilho, separação e uso. Substitua a palavra brilho por uso. Deus separa e Deus separa para que seja usado. Deus tira de um lugar, traz para outro lugar, para que neste lugar agora que o objeto está, ou que a pessoa está, né, seja usado para o seu nome. Então, essa é uma ideia do Antigo Testamento, que vai continuar no Novo Testamento. E agora com muito mais forte, porque agora você vai ver passagens do próprio Cristo e você vai ver passagem dos apóstolos. Então, só que antes de ir lá, eu quero só deixar um texto do Antigo Testamento para você dar uma lida em Êxodo 21. Êxodo 21, versículo 1, leia o versículo 1, depois você pode pular para o versículo 28. Você vai ver Arão sendo separado e depois você vai ver para que ele vai ser usado. Essa ideia do Antigo Testamento vai permanecer por todo o texto bíblico, vai permanecer pela Bíblia inteira. E eu quero que você abra agora a sua Bíblia em João, lá no Novo Testamento, em João 10, no Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João. Em João capítulo 10, eu estou usando a versão NVI hoje, que eu acho que a versão NVI nesse assunto é melhor que a NVT, porque ela usa uma palavra mais próxima da tradução. João 10, 36, a Bíblia vai falar o seguinte: que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Olha que interessante. Aqui é Jesus, né? Se você ler um pouquinho antes, aí no 34, você vai entender o contexto. Vou ler aqui. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são Deus? Se ele chamou Deus aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou? A palavra santificado aqui é separado, ou seja, está dizendo Cristo foi separado, e logo em seguida ele disse, e enviou ao mundo. Ou seja, em primeiro lugar, né, Cristo é separado por Deus Pai, para que depois seja enviado ao mundo para fazer brilhar o nome de Deus. Então, olha a ideia do Antigo Testamento continuamente, de uma forma contínua, de uma forma que não se cessa nessa forma de pensar. Deus está separando e Deus está enviando. Deus está separando e Deus está usando. Deus está separando e Deus está fazendo brilhar. Essa é a ideia de santificação, né? Na questão de sermos santos.
Então, João, se você for aí para frente, ó, João 17, a gente vai ter outra passagem. João 17, versículo 19. Jesus vai dizer assim, olha, em favor deles eu me santifico, ou seja, eu me separo, Cristo, né? Para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dá-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, a ideia, de novo, Cristo é separado para que depois possa realizar a sua obra. Cristo é santificado para que depois ele possa realizar a sua obra e possa também nos santificar. Então, a ideia está aí. Mas ela não para só em Cristo. Se você olhar para a vida de Paulo, em Atos 26, vai para frente, né? Atos 26, 18, Atos dos Apóstolos, você vai ver a história de Paulo. Jesus tem um encontro com Paulo na estrada de Damasco, né? E aí Paulo está para perseguir os cristãos, como ele já vinha fazendo, e aí ele é derrubado, Cristo o encontra, aparece para ele, né? Ele fica cego, e a Bíblia vai dizer que Paulo foi separado para que cumprisse o que? Uma mensagem posterior. Então, primeira coisa, Paulo vai ser separado. Primeiro você vai achar Atos 9:15, né? E Atos 26, você vai ter essa confirmação, 26:18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, aqui já está dizendo do para que Paulo foi separado, do porquê Paulo foi separado. Então, antes ele tem um encontro com Cristo, ele é separado. E aí ele é batizado, e aí agora ele vai cumprir o chamado dele, ele vai brilhar a luz de Cristo, ele vai brilhar o nome de Deus, ele vai manifestar o poder da glória. Então, a ideia de separação e a ideia de uso, a ideia de ser colocado numa nova forma de olhar as coisas, de uma nova forma de pensar as coisas, de uma nova forma de reagir às coisas, e agora há uma ação, um chamado sendo cumprido. Deus separa para o chamado, Deus separa para cumprir aquilo que você precisa cumprir diante dos olhos de Deus. Aquilo que Deus já sonhou com você, Deus então agora vai cumprir. Então, essa é a ideia. Em 1 de Pedro 2,9, eu queria mais um pouquinho para frente aí, eu quero ler esse último texto com vocês, 1 de Pedro. Lá, mais para o final da Bíblia, 1 de Pedro 2,9. A Bíblia vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Presta atenção, Deus separou primeiro. Deus separa a sua igreja primeiro. Deus separa os santos, né? A palavra santo na Bíblia não tem nada a ver com aquilo que a Igreja Católica coloca, né? A palavra santo na Bíblia tem a ver com ser separado na sua forma de fazer as coisas, na sua forma de agir, na sua forma de realizar, na sua forma de reagir. Você agora pensa de uma maneira completamente diferente, porque você agora pensa como pensa Cristo, como está no Evangelho, como está nas Sagradas Escrituras. Então agora você vai agir nessa conformidade, nesse conhecimento que você aprende todos os dias. Então isso é ser santo. Somos santos quando? E aí é que o detalhe que eu preciso ressaltar com você, eu preciso destacar.
né? Ser santo, biblicamente, não é só ser separado. Ser santo, biblicamente, é ser separado e ser usado. Não existe, biblicamente, você olhar e falar assim: eu agora estou separado, eu não vou fazer mais nada daquilo que eu fazia, então eu vou ficar bonitinho. Porque tem muita gente pensando em santidade desta forma, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia sempre está trazendo santificação, separação com uso. Se você não está sendo instrumento de Deus conforme aquilo que Ele separou, você não é separado. Parece uma ilogicidade, parece algo contraditório, paradoxal, mas não é. A Bíblia está sempre trazendo: eu sou separado para ser usado, eu sou separado para brilhar, eu sou separado para mover neste mundo, eu sou separado para ser instrumento de Deus neste mundo. Sem o segundo não se conclui, não se pode afirmar que há uma santificação em nós. Queridos, a ideia de... porque senão nós vamos voltar a uma ideia medieval, né, de que basta a gente se isolar do mundo. Não foi isso que Cristo fez, não foi isso que os apóstolos fizeram, não foi isso que a igreja foi chamada a fazer. Não é nessa forma de pensar, porque na idade medieval o que acontecia? É a idade dos mosteiros, né? Você tinha um chamado para Deus, você se isolava no mosteiro e passava a vida inteira no mosteiro trancado. Então, e lá você poderia então agora realmente ser santificado. A ideia bíblica nunca foi essa, desde o Antigo Testamento. Eu estou mostrando para você que a ideia sempre foi separar para usar. Você é santo, eu sou santo, nós somos santificados e continuamos um processo de santificação quando, ao sermos separados, somos também usados. Não existe você dividir e anular segundo. Não existe isso. Até porque, queridos, é no usar que eu vejo quanto eu preciso novamente ser ensinado sobre o que é certo e o que é errado. Você só sabe que está fazendo certo e errado quando você coloca em prática. Assim é numa vida profissional, assim é numa vida familiar, assim é na vida financeira, assim é na vida em qualquer aspecto nosso. Você precisa estar fazendo para ter a certeza de que está fazendo certo ou fazendo errado. E é aqui, né, no fazer, que eu volto sempre ao estar separado e aprendendo. E eu pego esse aprendizado e faço novamente. Então, não dissocie, não separe. Ser santo biblicamente é ser separado para ser usado. Ser santo é ser separado, uma metanoia, e ser usado. Deus abençoe. Na semana que vem nós vamos falar de um processo de santificação inicial, de um processo de santificação intermediário e de um processo de santificação final. Na nossa fase aqui na Terra, nós temos essas três separações, essas três subfases, né, dentro de nós. Como isso acontece, como isso vem acontecendo. Na próxima aula nós vamos ver isso. Que Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe o culto, e que essa semana possa ser uma semana onde você seja separado para ser usado. E se você não tem sido usado, que o Espírito Santo constrange no seu coração aquilo que você precisa. Deus abençoe.